Diz assim a palavra, todos acharam? Glória a Deus. Mateus 25, versículo 6. Uma palavra muito reveladora aqui, em nome de Jesus. Aqui diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Amém? Vou ler mais uma vez e a igreja lerá. Amém? Depois da minha fala, a igreja entra com a sua fala, mesmo texto. Mas à meia-noite, a igreja, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Curve a cabeça, vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, nesta hora, meu Deus, nos alimentar com esta palavra. Nos instrua, Deus, nessa noite com essa palavra. Instrua meu irmão que está lá do outro lado deste canal, assistindo este culto, Pai, que o Senhor esteja realizando algo extraordinário na vida deste irmão, na vida desta irmã, deste jovem, deste adolescente que está assistindo por um acaso este culto, e você começou a olhar no celular e se deparou com este culto nesta noite. Fica aí e ouve esta palavra diretamente do trono de Deus, em nome de Jesus, e você diz assim, amém. Glória a Deus, pode sentar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está. Louvo a Deus por esta noite, este culto, né? Esses louvores que foram entoados hoje, né? E nós sabemos que Deus, Ele tem algo de especial para conosco, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto fala de uma parábola profética, né, acerca das 10 virgens, irmãos. Eu já pude ver, contemplar, até mesmo teatro, né? Teatro, peças em igreja, acerca das 10 virgens. E o que nos chama a atenção é de que a meia-noite é a hora do clamor. A meia-noite é a hora em que precisamos sair da nossa casa, do nosso lar, e falar do amor de Deus para quem quer ouvir a palavra, né? A meia-noite não quer dizer 11 horas, meia-noite no relógio. Meia-noite quer dizer a hora, os momentos finais em que Deus quer operar um milagre na casa, na vida de alguma pessoa. A Bíblia diz aqui, irmãos, que eram 10 virgens, 10 virgens, que elas estavam todas vestidas com as vestes brancas, porque eram 10 noivas. E aqui o texto vai dizer para nós nessa noite, que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens, e as 10 virgens tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Nós sabemos que lâmpada é algo que precisamos ou carecemos, não conseguimos andar sem uma claridade, né? Se uma pessoa, um homem tem o hábito de caçar, e quando ele sai para fazer essa caçada, ele leva uma lâmpada, uma lanterna, né? Naquela época a lâmpada era um recipiente, né? Assim pequenininho, e tinha um pavio. Acho que os irmãos entendem isso que eu estou falando aqui. Quem está me vendo vai entender.
era um recipiente com um pavio torcido e colocava-se dentro desse recipiente um azeite. Colocava o azeite e acendia, né? Acendia o pavio. E o azeite que estava ali dentro era que produzia a lâmpada no pavio. E tinha momento que a lamparina ou o candeeiro, o candelabro, quando o pavio estava bem curtinho, a lâmpada, o fogo era bem pequenininho e precisava bater assim, ó. Quando eu batia, eu via meu pai, a minha mãe bater assim no pavio com um cabo da colher. Quando batia, o pavio subia, e o pavio subindo, o fogo aumentava, né? Então, para os irmãos entenderem, era isso aí, a lamparina ou a lâmpada naquela época. E a Bíblia diz aqui, no versículo 2, que 5 dessas virgens eram prudentes. E aqui vem um estudo minucioso, o que é ser prudente. A igreja saberia o que é ser prudente? E Jesus disse para nós sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então a prudência é prioritária nas nossas vidas, irmão. A prudência. Eu tenho que ser prudente. Uma pessoa prudente não é uma pessoa que anda por qualquer lugar, que fala qualquer coisa, que tem uma como é que eu posso dizer? Um comportamento de qualquer maneira. Prudente tem que ter a luz da palavra de Deus. Isto que é a prudência que a palavra está falando. Diz que 5 dessas virgens, elas eram prudentes. Mas tinha as outras 5, para completar o grupo de 10 virgens. 5 eram loucas, nércias, em algumas versões, 5 era nércia. E a Bíblia diz que tomando essas noivas, essas 10 virgens, elas tomaram as suas lâmpadas, e elas não levavam azeite consigo, não levaram azeite. As 5 loucas não levavam azeite. Meus irmãos, esta palavra aqui não é uma palavra de brincadeira, é uma palavra revelada dos céus. Não é somente papel e tinta que eu estou lendo aqui. O Espírito Santo está falando com nossas vidas, com alguém que está aqui ou está do outro lado. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Que significa o azeite? O que significa o azeite? O azeite é aquilo que vai produzir a lâmpada, a luz, a claridade. E o Senhor Jesus, que nós somos luzes e sal da terra. Diz a Bíblia aqui no versículo 4, que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Interessante, né? Interessantíssimo, né? Prudentes e loucas. Pode ser que os irmãos estão fazendo aí um processo, processando algo aí no seu coração, e se perguntando: será, meu Senhor Jesus, que eu tenho azeite? Meus irmãos, eu coloquei no grupo da igreja, na quinta-feira, eu coloquei domingo passado, coloquei na quinta, e eu falei: irmãos, nós vamos estar orando na sexta-feira, na igreja, das 10h30 às 0h. Eu coloquei, viu? Os irmãos viram, os irmãos puderam vir, mas aconteceu de forças maiores. Você não veio orar. Você sabe que no momento mais difícil,
O que a igreja tem que fazer é orar. Sabia que orar? A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, que o rei Josafá, ele estava numa carruagem real, e ele estava correndo, e o adversário, capitões da Síria correndo atrás dessa carruagem, a mando do rei Acabe. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, e o Senhor veio e ajudou. Quando nós colocamos os nossos pensamentos em buscar o Senhor, irmãos, parece que não tem sentido, não faz sentido nenhum sair da minha casa para orar. Eu oro em casa, né? Não é igual, queridos, não é igual. E nós estávamos aqui orando, tinha um grupo de irmãos aqui orando, mas não foi todos que vieram. Sexta-feira, eu encontrei uma irmã, a irmã falou: eu vou estar orando, irmão, mas no monte. Eu recebi um convite, vou orar no monte, mas estamos juntos em oração. Queridos, esse é o momento de nós orar. Se comportar como as 5 prudentes, com azeite, viu? Com azeite, para que não aconteça que no momento do arrebatamento da igreja, que é algo verídico, e é algo que nós esperamos ser tomado, ser raptado desta terra, é o momento, é agora. Olha o que acontece aqui com as prudentes. Elas tinham azeite nas lamparinas e nas vasilhas também, reserva. É mais ou menos assim, olha, irmão, vamos orar. Para quê? Eu não preciso, eu já oro demais. É mais ou menos assim. E aqui o versículo 5, ele diz que: e tardando o esposo, diz a Bíblia aqui, que tosquenejaram todas e adormeceram todas as 10. Todas as 10. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saia ao encontro. É agora que eu vou ter que ter a minha lamparina acesa e o meu azeitinho aceso. O meu azeitinho com reserva. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, todas elas. Lembra, a igreja, que o grupo estava dividido. Era 5 prudentes e 5 loucas, ou nércias. Olha o que diz o versículo 8: e as loucas disseram às prudentes. Agora é a hora da conversa, né? Dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso de que falte a nós e a vós. É mais ou menos assim: eu tenho azeite na minha lamparina está acesa, e eu tenho azeite nas vasilhas. Agora, se eu pegar o meu azeite e der para você, vai faltar para nós. É o que o versículo está falando, queridos. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. E diante os que vendem e comprai para vós o azeite. Isso aqui é um convite para ir buscar azeite. É um convite para ir buscar azeite. As prudentes mandaram bem, né? Mandaram bem. O louco, irmão, ele faz estutice, sabia?
Eu vi uma história, um pregador ele contando uma história, diz que um louco fugiu do hospício. Ele fugiu do hospício e todo mundo ficou preocupado. Aonde que está este irmão? Para onde ele foi? Aí quando se depararam, ele estava em cima de um coqueiro. Ele subiu, Robson, no coqueiro. Está lá em cima do coqueiro. E aí chamaram os bombeiros, a polícia, chamaram todo mundo para ele descer, né? Convidando para ele descer. E o pessoal dizia assim: olha, desce. Lembra que ele é louco, Desce. E aí ele não queria descer. Aí lembraram que no hospício tinha um amigo dele que era louco também. Olha o que o louco vai fazer. Aí trouxeram o amigo dele. Quando o amigo dele chegou no pé da palmeira e disse: desce, senão eu corto. Com a gilete assim, ó, a gilete. Desce, senão eu corto. Aí o que estava lá em cima: não, eu vou descer. Com uma gilete para cortar uma palmeira. Então o louco, ele não entende, irmão. Ele não sabe o que é preciso, não sabe distinguir a coisa. É que nem um porco. Jesus também conta a parábola do porco que não entende, ele não entende o valor que tem a palavra de Deus, as coisas de Deus. E diz que à meia-noite, irmãos, ouviu-se um clamor e aí vem o esposo, e elas se prepararam, e as loucas disseram, as prudentes: dá um pouco desse azeite aí. E as prudentes responderam: não vamos dar nada não. E tendo elas ido comprar, porque foi o conselho que as prudentes deram para as loucas: vão comprar azeite para vocês. Quer dizer, é hora de buscar a Deus. Quando elas foram buscar o azeite, aí o esposo entrou, chegou e entraram com ele para as bodas, e as portas se fechou. Agora as portas estão fechadas, e as loucas foram comprar azeite. E o versículo 11 diz assim: olha, depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Pode ser que até dando pontapé na porta, querendo entrar, né? Eu também estou. É que nem Corá, Datã e Abirão. Os irmãos lembram? A estutícia que aquele servo de Deus fez contra Moisés e Arão. Nós também somos de Deus. Deus também fala com nós. Toda essa congregação aqui, olha, todo mundo tem acesso a Deus. Abirão, Datã e Corá. Eles levantaram 250 homens contra Moisés e Arão. A mesma coisa que as loucas dizendo: olha, abre a porta. Já chegamos, estamos aqui. Olha a resposta, irmãos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. É triste, irmãos, ouvir isso de alguém que a gente pensa que conhece a gente, e no momento mais propício, mais carente, a gente ouvir essa palavra: eu não conheço vocês. É tipo assim, olha, o irmão Ramiro, ele chega na minha casa, tipo assim, meia-noite, está caindo um toró, um pé d'água. Ele está todo molhado, todo ensopado de água. E ele bate na minha porta: pastor Antônio, por favor, posso passar a noite aí com você? Aí eu vou abrir a porta e falar: eu não te conheço. Mas eu convivi todo o tempo com o irmão Ramiro, e agora eu vou falar que não conheço? De que conhecimento Jesus está falando aqui, irmãos? Irmãos, conhecimento de intimidade, de zelo, de desejo, de anseio.
Aquilo que eu falo muitas das vezes, eu amo meu mestre, mas ele lá e eu aqui, não vale, irmãos. É como o salmista disse, eu tenho que ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. De que adianta nós estarmos aqui quinta, sábado, domingo, de manhãzinha na EBD, na terça-feira orando, e no momento exato que eu vou encontrar com Jesus, ele vai falar para mim, não conheço, não te conheço. E o que eu fiz esse tempo todo? Queridos, o meu papel, o nosso papel, o meu do presbítero, o presbítero estava comigo aqui, ó, trabalhou, mas veio, cansado, ajoelhou aqui, se prostrou aqui, e falou, oh Deus, abençoa a igreja. É o que nós fazemos, irmão, quando nós entramos aqui. Me abençoa, Senhor, a minha casa, meus filhos, a minha esposa, o meu trabalho, a empresa que eu trabalho. É o papel do cristão autêntico, é ajoelhar diante de Deus e pedir para Deus abençoar. Não temos só essa vida material não, irmãos, nós temos uma vida espiritual também. Emocional, sentimental, financeira, profissional. Eu tenho que buscar força em quem? Em Deus. Jesus não abriu mão da oração. Ele não abriu mão da oração, e hora que ele não precisava orar, ele era um mestre, ele era Jesus, o líder. Mas isso é normal, porque os discípulos dormiram, a ponto de Jesus chegar, pô, para com isso, meus irmãos, nenhuma hora vocês podem orar comigo, não podeis velar comigo. Uma certa feita, um servo de Deus foi encontrar com Jesus de noite, e o Espírito Santo já vai revelar para os irmãos aí de quem estou falando. Ele tirou a sua indumentária, as suas vestes, porque era mestre, e ele foi encontrar com Jesus de noite. Revelou? Revelou. E ele disse, mestre, reconheceu, né? Ele disse, mestre, sabemos que o Senhor é uma pessoa de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. E Jesus olhando para ele, fazendo um check-up, porque o Espírito Santo sonda os nossos corações, irmãos. Se eu entrar aqui com um coração maldoso, ele sabe. Se eu entrar aqui na casa de Deus com um coração feliz, alegre, ele sabe. Ele sonda a nossa alma, corpo e espírito, ou espírito, alma e corpo. Deus faz isso. Porque Jesus disse assim, olha, porque vocês arrazoais nos vossos corações? Então o que acontece? Ele disse, sabemos que o Senhor é uma pessoa de Deus. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, eu vou falar um negócio para você, e você tem que tomar posse. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Sabe quando eu vou buscar azeite, irmãos? Sabe quando eu vou me interessar pelas coisas de Deus? Porque esse tempo aqui é temporal, viu? Esta vida é temporal, tá um tantinho assim, ó. Parece que não, mas tá um tantinho assim. Tá um tantinho assim. A gente está vendo rumores de guerra. Não é guerra, é só rumores. O que é rumores? Rumores não é guerra ainda, é só rumores. Estamos vendo rumores de guerra. Nações contra nações, estamos vendo os rumores. Está um tantinho assim. E depois, quando acontecer o rapto da igreja, irmãos, o que acontecerá com a minha vida, com a sua vida, com a igreja? O que acontece? O que vai acontecer, suceder? Estou brincando demais com aquilo que é de mais precioso.
é como Esaú. Para que serve a progenitude? Me dá logo essa comida aí, esse prato de lentilha. E Jesus falou assim: olha, eles que venham sem demora, eu venho sem demora. Naquela época ele falou isso. E ele diz: mas guarda o que tu tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém vai ter que tomar a sua coroa. Esta palavra verdadeira é uma palavra revelada dos céus. E a Bíblia diz que Jesus falou assim para Nicodemo: você tem que nascer de novo só para vir. E depois, Senhor Jesus, nascer da água e do Espírito para entrar. É forte, igreja, não é? Forte demais isso aqui. Nascer de novo só para ver. E quando o homem, quando a mulher, quando o jovem nasce de novo, e ninguém vai entender ele, ninguém vai entender ela. Parece que é um conflito, porque até nós mesmos há um conflito dentro de nós mesmos. Quando Deus está conosco, quando há um encontro real com Deus, eu me aborreço a mim mesmo. E Jesus disse isso. Se você não se aborrecer, os outros, o mundo e até você mesmo, você não pode ser meu filho. Porque Jesus foi contra todos os protocolos, irmãos. As pessoas olhavam para Jesus e odiavam Jesus. Se pudesse esganar ele antes do tempo, esganariam. Mas tinha um tempo certo, irmãos. Tinha o tempo certo para Jesus. E Nicodemos, ele faz uma pergunta assim: olha, como pode ser isso? Ele era mestre, irmãos, e não entendia. O que eu aprendo? Os meus conhecimentos não valem de nada, irmãos, se eu não tiver uma comunhão com Deus. O que eu aprendi ontem, se eu não tiver hoje com Deus, não vale de nada. Eu não vou querer ser mais do que o irmão, nem o irmão mais do que a mim. Não vou querer passar por cima de fulano, de Deltrano, porque eu sou isso, sou aquilo. Não, eu não sou. Eu sou só um servo de Deus, um servo humilde, que preciso da glória de Deus, da graça de Deus, todo momento. E oro para que a igreja tenha esse vínculo com Jesus. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua vida, irmãos. Da nossa vida, dessa igreja. Essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus. E Nicodemos ficou meio que abestalhado. Eu vou voltar de novo, mestre, no ventre da minha mãe? Olha a pergunta, irmão. Diante de um homem cheio de Deus, a minha sabedoria, ela cai por terra, porque Nicodemos, ele era mestre. O mestre, ele ensinava o judeu desde criancinha até barbudo assim, olha. Ele ensinava. Ele conhecia a Torá, o Pentateuco. E Jesus disse para ele: ó, você tem que nascer de novo, cara. Você tem que jogar tudo por terra. É que nem o apóstolo Paulo, que conhecia bem a lei romana, a lei da Grécia, dos gregos, conhecia assim, minuciosamente, mas ele jogou todo o conhecimento dele por terra. Diz a palavra dele, diz a palavra de Deus, que ele dizendo: olha, o meu conhecimento é como esterco diante daquele que pode todas as coisas, o Senhor dos senhores, Jesus, que quer salvar você ainda que está aí, pensando que o mundo não te quer. O mundo não te quer mesmo não. Quem te quer é Jesus. Ele tem algo Ele tem algo especial para a tua vida. Eu sou celestiano, a minha língua é celestiana. Tem algo especial para a tua vida nesta palavra. Você quer fazer parte das 10 e entrar no grupo das 5, prudente? É hoje, hein? É hoje. Porque o amanhã pertence a quem? É a Deus.
Eu estava saindo de casa e tem uma jovem que mora do lado da minha casa. Eu falei: ô filha, vamos para a igreja, vamos buscar a Jesus enquanto podemos. Ah, pastor, amanhã. Digo, amanhã eu não sei. É mesmo. Concordou. Porque os pais dela são crentes. Ela falou: é mesmo, pastor, amanhã eu não sei. Amanhã, irmão, não sabemos. O amanhã, sabe quem é o amanhã? Quem sabe de quem é o amanhã? É do diabo. Sabe o que Faraó falava para Moisés? O Cícero já está afiado aí, né, Cícero? O Faraó falava para Moisés o quê? Amanhã, Moisés, né? Amanhã eu libero o povo, né? Quando chegava outro dia, Moisés: e aí, Faraó, vai liberar hoje? Ô Moisés, amanhã. Então amanhã não pertence a Deus, irmão. Aliás, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Estamos aqui hoje e o momento mais lindo, mais especial para nossas vidas é o agora, é o presente de Deus. O passado já foi, o passado foi sábado, e o sábado nunca mais volta, nunca mais, irmãos. E o futuro, só Deus que sabe, irmãos, Então, o presente agora, temos que viver esse presente diante de Deus, é privilégio para nós. Amém, queridos? Eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. Vamos orar para Deus nos agraciar, nos dar força, vigor e virtude, para que nós possamos estar juntos nessa mesma pegada, nessa mesma fé de Abraão, porque a de Ló não presta, a fé de Ló não presta. A fé de